Boa tarde a todos vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? É o primeiro G7 que eu participo, né? E de muitos espero também, e que realmente fiquei impressionado com a participação, né, de todos vocês aí. Bom, eu não tenho uma experiência muito grande, né? Eu tenho 40 anos, essa empresa multinacional, na verdade é a Rhodia, que é uma indústria química, era um grupo francês que foi comprado por um grupo belga em 2011, que hoje se chama Solvay, né? Os 40 anos eu me dediquei ao centro de pesquisas, os últimos 28 na atividade de estudos de corrosão e materiais, né? Minha experiência, na verdade, com o setor sucroenergético começou em 2012, quando a Rhodia decidiu entrar no segmento de cogeração de energia e montou em Brotas, né, 2 caldeiras, anexo à usina Paraíso. Esse projeto tinha uma intenção de colocar um monte de usinas de cogeração, mas a coisa não deu muito certo, ele parou por aí, né? E tivemos, ao longo desses 4 anos, muitos problemas, né, de corrosão, né, nessa caldeira, que um deles eu vou mostrar aqui para vocês, que, ao meu ver, tá tudo a ver com a mecanização, né, do corte da cana, e vou tentar mostrar isso para vocês aqui, né, nos testes que eu realizei, né. Agradeço ao Elde, como eu não tenho tanta experiência no setor, de ter me fornecido algumas fotos, né, ilustrativas, principalmente de caldeiras, ok? Então, o exemplo que eu vou mostrar aqui é um exemplo prático de um ensaio, de um teste que eu fiz para a caldeira nossa de Brotas, tá? E vou tentar falar rapidamente do mecanismo de corrosão que a gente tem observado nessas caldeiras. Tá? Então, olha, quando a gente olha o que era o passado, né, a gente fazia o quê? Uma queima na cana, né? Quando a gente fazia essa queima, a gente eliminava as impurezas presentes na palha, né? Então, a gente conseguia eliminar, e o cidadão ali, né, com aquela máquina, né, ele cortava embaixo e em cima, aquela parte onde eu não tenho aproveitamento nenhum de caldo, né, mas eu tenho uma densidade de palha muito grande, ele cortava também. Né? Então, mesmo com a queima, aquele pedaço que poderia armazenar alguma impureza, né, o cidadão ali, ele fazia o papel dele, ele tirava, né, com o podãozinho dele lá. Hoje não, né? Hoje, com essa mecanização, né, primeiro, tudo que estava na palha continua nela, né, porque a gente não queimou. Então, essas impurezas estão lá, né? Estão lá. E o corte mecanizado, essa parte superior da cana, nem toda é removida, né? Então, porque você vai cortando e fica uma densidade grande de impurezas nessa parte. Como eu não sou do setor, eu fui buscar na internet e parece, né, se é que eu não vi errado, que isso não tem mais retorno, né? Que em 2015, por exemplo, 97% do corte já seria mecanizado, né? Então não tem mais retorno. Então o problema apareceu, né? Que consequência tem isso? As impurezas, principalmente cloretos, né? O cloreto, ele com a queimada, ele ia embora, né? Agora o cloro está lá presente, né? E o cloro, isso daí, como a gente não queima, é lógico, né, que a gente passou a fazer o quê? Pegar essa palha e usar como combustível. Foi o que levou a Rhodia, uma indústria química, a pensar em investir em cogeração para aproveitar essa energia que antes a gente jogava fora, né? Então, a gente, lógico, só que as caldeiras passaram então, a operar numa condição de combustível, né, muito interessante, porém, nem todas estavam totalmente adaptadas para receber esse sistema. Soma-se a isso, né, a gente precisa fazer essa limpeza da cana para reaproveitar a palha, né? E aí a gente também passou a ter um outro tipo de impureza, que é o enxofre, né? Então a gente tem um casalzinho aqui de elementos nada agradável para os metais, né?
que é o cloro e o enxofre, principalmente nas partes mais frias da caldeira. Tá? Então, bom, aqui eu coloquei aí, não preciso ficar falando do lado água, porque não é o caso de questão, mas vocês vão ter aí o que pode provocar corrosão lá do água, né? Mas no lado do combustível, as caldeiras que queimavam óleo, né, o que tinha de principal impureza lá era enxofre e vanádio, que preocupava, né? Okay? Mas na palha, a gente tem, além do sólido suspenso, que a gente tenta tirar para não encher a caldeira de terra, né, de sólidos, a gente, passando a fazer esse corte mecanizado, a gente passou a ter esses dois carinhas aí. Né? Puta, mas isso é verdade mesmo? Né? Ou é coisa, ou é invenção tua? Né? Então, para não dizer para mostrar que não é invenção, isso daqui é uma análise. Tá vendo? Essa análise, pessoal, eu fiz o quê? A nossa caldeira lá de Brotas, o chaminé, começou a ter uma corrosão intensa na parte inferior do chaminé, né? E eu fui lá, coletei a amostra desse produto de corrosão, e essa análise eu fiz em cima desse produto de corrosão. O que é essa análise? Essa análise é uma análise elementar, eu analiso todos os elementos da tabela periódica, né, utilizando um microscópio eletrônico de varredura e um espectrômetro de raio-x, né, de energia dispersiva. Então, dá para ver, olha, o que eu fui? Eu fui em cima de um produto de uma área que estava com corzinha vermelha, com a cor vermelha. Olha só, está aqui, ó, cloro e enxofre. O resto dos elementos é ferro, oxigênio, que é o óxido de ferro. É uma oxidação normal. Não tem nada, a sílica e o alumínio, né, é da terra, poeira, né? Os únicos elementos que têm uma ação corrosiva são esses dois aqui, ó, cloro e enxofre. E estava por tudo, né? Tinha um produto de corrosão amarelado, né? Veja só, cloro e enxofre. Tá? E fui em outra área de uma parte vermelha, também, olha, cloro e enxofre. Ou seja, o que a gente está... Qual é a consequência para nós, né? Nós estamos introduzindo dentro da caldeira dois elementos que são extremamente agressivos à metalurgia nossa da caldeira, principalmente ao aço carbono, né, que é o mais usado. Né? Vamos lá. Aqui é uma foto das caldeiras, né? E esse chaminé, por exemplo, a gente perdeu, né, em 4 anos. Tivemos que trocar o chaminé. Sendo que 3 anos depois, em função da baixa espessura, já tivemos que pôr reforço mecânico, né, por causa de vento, para não cair. Tá? Ou seja, a gente perdeu o chaminé em 4 anos. Né? Então, essa caldeira sempre queimou a palha. Então, dá para a gente pensar assim, bom, a vida útil de um chaminé com esse negócio é 4 anos. Né? Vai ser 4 anos. Né? O que fizemos aí? A gente aplicou uma pintura. Né? Foi um epóxi fenólico, né? Isso daí, os principais fabricantes de tintas têm condição de especificar para vocês, né? No caso aqui, a gente usou uma, eu não escrevi, né? Mas posso falar, a gente usou uma da Sherwin-Williams. Mas qualquer grande fabricante de tintas tem condição de aplicar um epóxi fenólico que resiste aí até 200 graus, né? Que pode sim, a gente espera que com isso a gente resolva, né? Esse tipo de pintura é muito usado em inox, né, para proteger contra corrosão sob tensão devido ao isolamento térmico, né, em condições de temperaturas elevadas, tá, até 180 graus. E agora, numa condição interna, pode ser que dê certo, pode não ser. Como é uma situação nova para todo mundo, então fica difícil, né, a gente afirmar com certeza que vai resolver. Tá? Então, pessoal, o mecanismo de corrosão do cloreto, né, normalmente ele é do tipo localizado. Você vai ver pits. Né? O pessoal de inspeção costuma usar o termo alveolar. Né?
é a mesma coisa, tá? Alvéolos e pits é a mesma coisa, só se é uma questão de definição, né? Hoje em dia, né, se você for nos congressos de corrosão, o termo alveolar tem sido substituído por pits, né? Mas isso é definição, tá? E no caso do enxofre, ele forma SOx, né? SOx, que é um gás, e nas áreas frias da caldeira, com umidade ele vai formar ou ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico, né? Que aí come de forma generalizada a sua caldeira, porque é uma corrosão tipo uniforme ou generalizada. Tá vendo? Eu destaquei a fresta ou depósito é a mesma coisa, tá? Porque um depósito é uma fresta. Os depósitos são porosos, né? Então, o mecanismo de corrosão sobre um depósito, né? Por que a gente fala em depósito? Porque essa queima da palha vai gerar cinzas, né? Cinzas, pó, e que vão gerar depósito. Depois vocês vão ver as fotos aí. E debaixo do depósito, eu posso ter vários tipos de corrosão, ou pits, ou até mesmo generalizada, perda de espessura, né? Então, aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, isso daqui, ó, era um casco de um trocador de calor de água de torre. Água de torre tem cloreto, né, que a gente põe os cloretinhos nela. Era um trocador vertical, né, que ele não ficava cheio de água totalmente. Então, o nível oscilava. Uma hora enchia com água, outra hora não, né? E o que acontecia? Quando o nível da água baixava, os sais da água precipitavam na parede, ok? E a temperatura subia. Quando recuperava o nível, molhava, né? Então, o que aconteceu? Ficava mais ou menos 85 graus. A gente consumiu 13 milímetros de parede em 4 meses, né? Para vocês terem uma ideia, água de torre, hein? Não estamos falando de 80 graus. As fotos de baixo, ó, são corpos de prova que eu uso para monitorar o tratamento da água de torre das minhas torres. Teve um período que perdemos o controle no tratamento, né? Isso é o resultado, ó, de um mês, a temperatura não mais que 28, 30 graus. Onde tinha depósito, olha os buracos que aconteceram, né? Então, não é brincadeira. Por quê? Porque o que acontece? Aqui dentro da fresta, pessoal, aqui a forma mais clássica, isso aqui não fui eu que inventei, está no livro lá qualquer livro de corrosão, né? É o mecanismo mais fácil para você entender a corrosão no interior de uma fresta, ó. O que acontece na fresta, né? Na fresta, você começa um processo de corrosão por aeração diferencial, né? Então, ou seja, há um consumo de oxigênio no interior da fresta. A fresta é uma área de estagnação, né? Não tem renovação. Uma vez que eu consumi o oxigênio no interno da fresta, eu consumindo oxigênio, o que acontece? O ferro mais que está lá dentro tende a gerar cargas negativas, né? Que faz o quê? Atrai o cloreto. O cloreto é um átomo eletronegativo. Então, o que ele faz? Ele migra para dentro, né? E aí, o que acontece? O ferro reage com esse cloreto, né? Mesmo que seja uma aguinha de torre, né, que é neutra, reage e forma o quê? O cloreto férrico, né? O cloreto férrico, ele é um sal hidrolisável. Então, o que acontece? O cloreto férrico, ele se hidrolisa e gerando ácido clorídrico. Tá? Então, dentro da fresta, apesar de eu ter uma água de torre, por exemplo, que é neutra, lá dentro eu gero ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele reage com ferro, dando cloreto férrico. Quando eu tenho umidade, o cloreto férrico libera o ácido, né? Isso é um processo que a gente chama de autocatalítico, né? Por isso que eu consumi lá 13 milímetros de espessura, né, num período tão curto de 4 meses, que dá 39 milímetros por ano, né, de corrosão. Tá? E isso daí é o que está acontecendo, não com a nossa caldeira em operação. O mais provável é que durante a entre-safra, quando a caldeira está fria, né, esse depósito começa a ser ativado pela umidade.
porque eu preciso da água, entendeu? O meu cloretinho e o meu enxofrezinho lá, sem água, eu não tenho ação nenhuma, né? Então, o que eu preciso? De água. Então, provavelmente, aqui são as fotos, né? Eu vou passar rapidamente, que é mais para vocês verem. Tá vendo os depósitos? Olha por baixo, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Isso daqui é um evaporador. Isso daqui é a parede de água traseira. Tá vendo? Olha, tá cheio de pites, pontos de corrosão, né? Aqui tem mais, ó. Aqui é um pré-aquecedor de ar. Tá vendo? A região que não tem depósito, você observa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Acima da região onde não tem as cinzas, não tem problema, não tem corrosão, né? Então, é onde eu tenho esses depósitos. Ó, aqui é um pré-aquecedor de ar. Aqui é a corrosão alveolar em tubulão inferior. Tá vendo? Tubulão superior. Tá vendo? Aqui é corrosão nos tubos do feixe da traseira, né? Aqui no economizador. Tá vendo? Enfim, agora, o que eu proporia para resolver isso daí? Pessoal, não me pergunta, porque apesar de toda a experiência com corrosão em todos esses anos, né, eu não sei dizer, né? Não sei porque, e não é porque a turma fala que corrosionista fica em cima do muro. Tudo depende, né? Você chama o cara da corrosão, ele vai te criar um... Não é verdade, né? A gente tenta ajudar no que pode, mas aí eu vou dizer, eu não sei, né? Eu não sei. Eu tenho algumas ideias que eu coloquei aqui, né? Que a gente até tinha proposto internamente na Ródia, né? Mas não houve tempo, porque eu me aposentei em abril, né? Mas agora eu vou voltar como consultor, né? E aí quem sabe a gente leva à frente isso aí também, né? Então, olha, o que eu tenho que fazer? Evitar fresta. Eu acho que é impossível na nossa situação, né? Porque a fresta vai ser gerada pelas cinzas, né? Evitar condições de estagnação. Não temos como criar movimento lá dentro da caldeira, né? Evitar condições de deposição, né? Não vamos conseguir. Proteção catódica, né? Proteção catódica, nesse caso, ela não é aplicável, né? Porque proteção catódica só funciona quando eu tenho um eletrólito, né? E no caso da caldeira, eu não tenho isso. Então, uma sugestão, né, que a gente era para testar seria utilizar inibidores voláteis de corrosão, VCI, né? O que é isso daí? Na entre-safra, eu fecho a caldeira e coloco esses inibidores de corrosão, né? E é possível que a gente consiga, normalmente são aminas, alcalinizantes, né? Neutras, que vão neutralizar a ação. É uma possibilidade, mas precisa ser testada. E outra, eu só posso fazer isso, eu tenho que fechar a caldeira, porque como são inibidores voláteis, se eu abrir a caldeira, eu perco o meu inibidor, né? Mas é uma ideia. Manter a caldeira aquecida a 200 graus. Por que 200 graus, né? Porque tem que estar acima da temperatura de orvalho, né? Para não ter a condensação, né? Isso daqui a gente pôs em prática, não numa caldeira de Brotas, mas numa das caldeiras em Paulínia, a gente pôs em prática isso. Porque é uma caldeira que a gente passou a usar para queimar resíduo, né? E começamos a ter problema de corrosão. Aí o que a gente fez? Como essa caldeira precisa ter um volume de resíduo para valer a pena pôr ela para funcionar, então ela fica muito tempo parada. Então, nesse período dela parada, a gente mantém ela com uma cargazinha, né? Por quê? Se eu manter ela a 200 graus, eu não tenho água. Não tendo água, eu não tenho corrosão. Tá certo? Isso daí talvez não seja viável. São ideias que eu pus aí para a gente sair daqui pensando, né? E uma outra coisa é mudar material. Mudar material me parece também algo muito complicado para falar para vocês, né? Por quê? Porque esses elementos são extremamente agressivos aos ácidos inoxidáveis. Entendeu? Então, fala assim, vou trocar minha chaparia, vou pôr essas partes em aço inoxidável. Eu
tenho minhas dúvidas, né? Você viu aquele exemplo que eu mostrei lá com cloreto, 85 graus, né? O caos que foi, né? Então, não sei se aço inoxidável, pelo menos os comuns, tipo 304, 316, né? Se vai resolver. Se for para testar, eu sugeriria testar esse aço inoxidável ferrítico, o 444. Por quê? Porque ele é um aço inoxidável, ele é um aço ferrítico, então ele não tem níquel. Então, em termos de custo, eu acho que ele não vai ser investimento tão alto, né? E como ele tem molibdênio, ele deve resistir muito melhor a cloretos do que os ácidos inoxidáveis comuns. Vai funcionar? Não sei. Fica aí uma sugestão para teste, sei lá, de repente na próxima entre-safra, né? Para pegar uma parte e testar esse material. Acho que ele tem chance, né? Tem chance de funcionar. Legal, pessoal? Desculpa correr demais aí, mas eu quero também colaborar aí para que a gente, né? Tá bom? Então, como conclusão é isso. As impurezas provenientes desse corte estão levando à corrosão das nossas caldeiras, né? E a solução, eu acho que ainda é algo para a gente trabalhar no futuro aí.